Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta para falar sobre egrégora. E tudo que nós falarmos hoje aqui, nós o fazemos mercê da bondade de Deus, que tudo pode, tudo sabe e em tudo está. Pois foi Deus que nos deu a condição de pensar e pela linguagem verbalizarmos, escrevermos, gesticularmos tudo o que pensamos, expressando assim nossos objetivos, levando para o mundo fático, para o mundo tangível, o som metálico da nossa voz, as características da nossa escrita, os gestos que fazemos, à compreensão daqueles que são os nossos interlocutores. Vamos lembrar ainda que Deus está em nós e tudo que pensamos ou falamos, ainda que em segredo, ou tudo que fazemos, ainda que escondidos, Deus sabe. Deus sabe. E hoje nós vamos começar o nosso texto contando uma pequena historinha para ilustrar o nosso trabalho de hoje. Muitos conhecem essa historinha. Um pai passava numa estrada rural com sua filha e de repente passaram por um milharal, sem cercas, apenas milharal, dos dois lados da estrada. E ele então achou aqueles milhos assim, enormes e prontos para a colheita, e começou a colher milhos e colocar numa sacola que levava consigo. E a filha perguntou: papai, esse milho é nosso? Ele disse: não sei de quem é não. Mas o senhor está pegando? Ué, está fácil aqui, não tem cerca, não tem nada, estou pegando, né? Mas ele está vendo, papai. Ele quem? Ele está vendo. Ele olha de um lado, olha de outro, não vê ninguém. Você está com bobagem, menina. E continua a colher milhos. Ela: papai, ele está vendo, esse milho não é nosso. Mas quem que está vendo afinal, menina? Deus, papai, Deus está vendo. Aí ele caiu em si, pensou um bocadinho, esvaziou a sacola, deixou o milho empilhadinho ali do lado do milharal. Naturalmente o proprietário da propriedade ia acabar por colhê-lo, e foi-se embora, Então hoje nós podemos concluir pela literatura espírita que Deus não nos censura e nem nos pune. Ele criou a lei de causa e efeito, e por essa lei podemos compreender que nós somos a causa dos efeitos que sofremos. Levasse aquele pai o milho embora, lá na frente, se não naquela encarnação em uma outra, ele sofreria também algum tipo de dano, ou por furto, ou por mera perda de um bem que lhe era muito caro, que custou o suor do seu rosto, para reparar, com certeza, o furto que ele realizou lá atrás, sorvendo o fruto do trabalho alheio, não é? Mas não são só nas obras fundamentais da codificação espírita, o Pentateuco, codificado por Allan Kardec, que nós aprendemos esses ensinamentos. Aos poucos, eles vão sendo construídas as paredes sobre essa base que é o Pentateuco espírita. E essas paredes são construídas pelos espíritos através de médiuns, trazendo sempre complementos dos ensinamentos iniciais, mostrando para nós outros o tamanho da edificação planejada desde o mundo espiritual, mercê da orientação do Cristo Jesus, que é a doutrina espírita, que é uma doutrina libertadora. E o espírito André Luiz, por exemplo, lá na psicografia do Chico Xavier, ele nos fala das egrégoras que nós criamos e como as alimentamos por nossos pensamentos, palavras e atos. E aí nós vamos aprender uma nova linguagem, que é a linguagem do pensamento. A egrégora, ela é formada pela nossa energia mental. Essa energia mental que pode ou não ser materializada em palavras e atitudes, conforme eu disse agora há pouco, não é? Porém, uma vez pensada, a egrégora já está criada e se associa a outros pensamentos de igual viés, que aumenta conforme o número de pensamentos ou de pensantes, ou desaparece por falta de alimentação mental. Aliás, nós pensamos o tempo todo criamos pequenas egrégoras que se diluem logo em seguida, porque não encontram alimentação mental, nem nossa, nem de quem está em sintonia com essa pequena ideia. Mas muitas das nossas ideias, elas adquirem corpo, elas encontram eco nas demais criaturas, encarnados ou desencarnados, e acabam tomando forma. Por exemplo, lá na casa espírita em que eu trabalho, em que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, um pequeno grupo de pessoas planejou a formação do laboratório de informática, com o objetivo
de ensinar os filhos das pessoas que não podem pagar um curso de informática, para que elas possam adquirir conhecimento da matéria e possam galgar trabalhos numa fábrica, num restaurante, num comércio, num escritório de contabilidade, de advocacia, enfim, no serviço médico, num concurso público, porque esses estabelecimentos todos, públicos e privados, exigem o conhecimento de informática. Então, é uma forma de ajudar as pessoas a realizarem essa sua vontade de trabalhar. É claro que essa ideia precisa tomar corpo. Então, ela está sendo divulgada às pessoas que frequentam o centro, está sendo verbalizada, escrita, gesticulada, porque já foi pensada. Então, as pessoas que quiserem então aderir, vão aderir auxiliando fornecendo computadores usados com boa qualidade, ou computadores novos, ou participando dos eventos arrecadatórios para aquisição desses equipamentos. E aí, aquela egrégora que se iniciou num pequeno grupo de pessoas, a partir de 1 ou 2 indivíduos, ela vai tomando volume e ela vai se realizando aos poucos. Nasceu lá do exercício da energia mental daquelas criaturas. E nós, então, sabedores disso, precisamos melhorar a nossa forma de pensar, para não pensar bobagem, porque é no pensamento que nós criamos a linguagem que produz o som metafórico, que Deus e todos os que estiverem em sintonia com esses pensamentos ouvem. Espíritos e pessoas que o captam e o alimentam, sejam eles bons ou maus. Essa ideia, por exemplo, do laboratório de informática, é uma boa ideia, é uma boa ideação, é uma egrégora que deve ser fortalecida e realizada no mundo fático em que nós habitamos como homens. E a solução para nós educarmos então o dom de pensar, mercê da lei divina, ela se dá no correr da nossa evolução espiritual. Não desde já, desde sempre, desde que nós adquirimos a razão, a capacidade de escolher. E é pela autodisciplina que nós o faremos. A autodisciplina é a ordem, a regra, a responsabilidade que o indivíduo tem, ou um grupo de indivíduos, que tem e se impõe a si próprio, sem intervenção de terceiros. Ela é essencial para nós conseguirmos nossos objetivos pessoais, porque ela garante o cumprimento de nossas responsabilidades e demais compromissos que nós temos, pequenos que sejam, sempre com sucesso. Portanto, aprendamos a espantar de nós os maus pensamentos, deixemos de criar as más egrégoras, conforme eu vi uma vez numa palestra do Divaldo, ele diz, Divaldo Franco, o médium Divaldo Franco, dizer que nós precisamos substituir os maus pelos bons pensamentos. Nós precisamos, dizia o Chico, buscar a segurança do trabalho remunerado ou não, e ele dizia isso em relação a ele próprio, para que nós possamos então melhorar a nossa condição mental. São pequenos exercícios que aceleram o nosso crescimento espiritual, ampliam nossa visão das coisas e dos seres, das coisas e dos seres com os quais nós convivemos, com a natureza de uma maneira geral, nos aproximam mais de Deus, conquanto Ele, Deus, esteja sempre conosco. Então eu gostei desse assunto, eu aprendi esse assunto lá na literatura espírita, escrita da Lavra do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier. E eu tenho isso comigo desde há muito, esse conhecimento. E preciso caprichar nos meus pensamentos, melhorar as egrégoras que eu crio com essa energia mental, a fim de que ela se realize no mundo fático. Quando eu digo eu, estou dizendo nós, nós precisamos fazer isso. Isso nos faz ascender espiritualmente. E um dia chegaremos à pureza espiritual, conheceremos a face de Deus. E como os bons espíritos, os espíritos puros, como Cristo Jesus, realizaremos conscientemente a vontade do Pai. Comentem o nosso vídeo com seus companheiros espíritas, o vídeo é para os espíritas. Compartilhem, compartilhamento é importante porque as pessoas passam a conhecer o nosso trabalho, passam a estar próximas da literatura espírita e muitos podem efetivamente conhecer o assunto, mas outros não, vão se interessar e vão levar adiante. E vamos adiante.